Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Apocalipse 2:12 e vamos ler até o 17. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Feche os olhos, fale com Jesus de novo. Querido Senhor, te dou graças, meu Deus, porque posso estar aqui junto com os irmãos na tua casa. Este lugar, Senhor, que eu amo, e amo a cada um que aqui está comigo, e te agradeço, ó Pai, porque podemos estar aqui para te adorarmos. E eu peço, vem falar conosco agora. Querido Espírito Santo, vem me usar. Que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Como nós estamos vendo então, a cada terça-feira, uma das cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, para as igrejas, ou as igrejas do Apocalipse, como é mais conhecido. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da igreja de Pérgamo. 2 semanas atrás falamos sobre a igreja de Éfeso, que foi a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja que ainda tinha os discípulos e os apóstolos na sua composição, E depois, semana passada, então, vimos sobre a igreja em Esmirna, que foi a igreja aproximadamente do ano 100 até o ano 323, que foi a igreja perseguida, onde falamos a respeito de Policarpo, que foi martirizado. E hoje então vamos ver um pouquinho sobre Pérgamo. Veja só, eu sempre gosto de passar para vocês, antes de eu falar aquilo que é diretamente para nós hoje, porque toda a Bíblia é para nós, mas eu gosto de passar algumas informações para vocês a respeito da história, do que aconteceu, o porquê que aconteceram as coisas. Então, a igreja de Pérgamo, irmãos, hoje, como eu falei já na semana retrasada, as igrejas, na sua maioria, essas 7 igrejas aqui, elas são ruínas. Elas são ruínas. E a igreja de Pérgamo, então, hoje, que é a atual Turquia, nós sabemos que essas igrejas ficam naquela região, então, onde hoje é a Turquia, ela não tem mais
a riqueza que tinha naquela época, a beleza que tinha naquela época. Hoje ela é ruínas, foi destruído por vários terremotos. E na época então, que ela recebeu essa carta do Senhor Jesus, porque Jesus mandou o apóstolo João escrever e as cartas foram direcionadas então para cada uma das igrejas, né? E quando eles receberam então essa carta, a cidade de Pérgamo era uma cidade famosa, porque ela era uma cidade de grande beleza. Ela tinha uma biblioteca com mais de 200.000 volumes, né, obras. Ela era a segunda maior biblioteca da época. Então veja só como, às vezes a gente pensa assim, os tempos bíblicos ninguém sabia de nada, não tinha cultura, não tinha informação, não é verdade, né? Então eu gosto de passar para você essas informações para você perceber como que as coisas eram no tempo dos discípulos, dos apóstolos, né, até do Senhor Jesus. Então existia essa biblioteca lá com mais de 200.000 volumes. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que era a maior da época. E essa biblioteca, então, até em forma de curiosidade aqui, vocês com certeza já ouviram falar, né, da rainha Cleópatra? Já, né? Já viram filmes a respeito? Então, quando o general romano Marco Antônio, ele se casou com a Cleópatra, ele ofereceu como presente para ela essa biblioteca. Foi um dos presentes da Cleópatra, presente de casamento. Então é só curiosidade, né, para a gente entender assim a relação da história com a relação da história bíblica, certo, irmãos? Amém? E nessa cidade, então, olha só, ela era muito bonita, era uma cidade rica. Mas ela era uma cidade, ao mesmo tempo que bonita, ela era sombria. Ela era uma cidade assim, sinistra. Por quê? Porque nessa cidade existiam vários templos a deuses pagãos, a demônios, né? Que nós sabemos que são demônios. E tinha um templo para o deus Esculápio. Isso aqui é necessário que você entenda, porque você vai entender depois o que o Senhor Jesus falou aqui na carta. Então veja só, tinha esse templo dedicado a um deus chamado de Esculápio. Você já com certeza ouviu esse nome, o nome desse deus, que é um demônio, né? Mas que eles consideravam como Deus, porque ele é o símbolo da medicina. Vocês já viram o símbolo da medicina? Que é um bastão e uma serpente assim enrolada. É esse Deus aqui, esse demônio que era adorado como um Deus. Então eles tinham um templo oferecido para esse Deus, Esculápio. E ali eles faziam então os sacrifícios, eles adoravam aquele Deus. E não só esse, vários outros deuses eram adorados nessa cidade e tinham templos. Inclusive os templos, tinha 3 templos para a adoração do imperador romano. O imperador Augusto, que foi o que criou Roma, né? O Império Romano, ele era adorado como um deus também. E só para ele tinha 3 templos então. Então nós podemos entender que a cidade de Pérgamo, ela era bonita, ela era rica, mas por causa dessa influência do paganismo, por causa da influência dos demônios, ela era uma cidade sombria, uma cidade sinistra. Podemos imaginar assim um ambiente pesado, um ambiente espiritual pesado, né? Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, e nessa cidade então, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha só, no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus falou 2 vezes aqui, que a cidade de Pérgamo é o lugar de Satanás, a casa de Satanás. Como assim, pastora? Bom, esse versículo aqui eu já ensinei para vocês que é um dos que nos faz entender que o anticristo será muçulmano, né? E eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu já preguei aqui sobre isso. Mas quando o Senhor Jesus diz isso aqui, então, onde está o trono de Satanás, nós podemos entender que ali realmente é a casa do diabo. É dali que ele, vamos dizer que dirige as coisas do mundo tenebroso das trevas, né? Tenebroso das trevas, agora ficou, vocês entenderam, né? Do mundo das trevas. Então veja só, o Senhor Jesus disse que ali é o trono de Satanás, que é ali a casa dele. E Jesus ainda disse assim, mesmo então, em outras palavras, Jesus dizendo, mesmo que vocês morem aonde está a casa de Satanás, onde está o trono de Satanás, mas, olha só, diz assim, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Então o Senhor Jesus estava dizendo que mesmo eles morando lá, nesse lugar que era sombrio, que era um lugar muito pesado espiritualmente por causa da adoração a demônios, a igreja de Pérgamo, a igreja que existia em Pérgamo, estava firme na fé. Mas Jesus disse assim, no 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Olha só, quando eu falei aqui a respeito de Éfeso, eu disse que essa é uma palavra bem dura, bem pesada para a gente ouvir, né? Imagine o Senhor Jesus olhando diretamente para você e dizendo, tenho contra você tal coisa. É uma situação que dá um frio na barriga, né? E realmente aqui Jesus disse para os membros da igreja de Pérgamo, tenho todavia contra ti algumas coisas. Por que será que Jesus estava dizendo isso? Olha só, aqui a igreja de Pérgamo, eu disse para você a respeito da de Éfeso e da de Esmirna, do período em que representa no tempo da igreja. E a igreja de Pérgamo, ela foi a igreja, o período da igreja em que a organização igreja se uniu com a organização Estado. Os que estavam aqui no estudo sexta-feira, lembram disso que nós falamos? Amém, irmão? Então, a partir daqui, desse período, que foi aproximadamente do ano 323 a 538 depois de Cristo, a igreja que antes era a igreja perseguida, a igreja de Esmirna e a igreja de Éfeso, que era aquela que realmente pregava a palavra, mesmo Éfeso tendo abandonado o primeiro amor, mas eles pregavam a palavra verdadeira. Aqui a igreja se corrompeu. Aqui no período da igreja de Pérgamo, a igreja ficou contaminada. Como assim? Porque teve a união de igreja e Estado. Não combina, né? Igreja é igreja, Estado é outra coisa. Ou seja, estou falando Estado aqui no sentido política. Tá, irmãos? Entendam isso que eu estou falando. Então aqui aconteceu essa união, porque foi aproximadamente no ano 300 que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. E aí ele instituiu a igreja cristã, porque antes a igreja era perseguida. Agora com a conversão de Constantino, que essa conversão, eu sempre digo para vocês, não foi uma conversão verdadeira, mas foi mais um artifício que ele usou para vencer a guerra e conquistar, né, o povo da época. Então aqui a igreja se corrompeu, porque uniu o Estado com a igreja. E a partir desse momento aqui então, o evangelho não começou mais a ser pregado como era pregado no tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos. Amém, irmãos? Então aqui começou essa situação difícil que a gente vê até os dias de hoje.
aonde a igreja está contaminada. Mas, olha só, o próprio Jesus disse: tenho todavia contra ti que algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Era aquele profeta lá do Velho Testamento que queria fazer o povo de Israel pecar, né? E Jesus ainda disse assim no versículo 15, outrossim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então não era só a doutrina de Balaão que estava corrompendo a igreja, mas era também a doutrina dos nicolaítas. Quem era Nicolau? Nicolau era um homem, ele dirigia um modo de pensar, uma filosofia. Ele pregava que Jesus não tinha vindo em carne, que Jesus era só um espírito, que Jesus não tinha vindo em carne. E ele não exigia nas pregações dele, no modo de pensar dele, que a pessoa precisava se dedicar à santidade. Então Jesus disse assim, mesmo vocês morando no trono, aonde é o trono de Satanás, eu sei que vocês têm guardado a minha fé, mas eu tenho contra vocês que vocês suportam os que pregam a doutrina de Balaão e os que pregam a doutrina dos nicolaítas. Então Jesus estava vendo que dentro da igreja tinha essas coisas, contaminando, prejudicando, tirando a fé do povo. E aí Jesus disse o quê? Versículo 16: portanto arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que espada é essa que o Senhor Jesus tem na sua boca? É a palavra. A palavra de Deus é a espada. Amém? Então quando Jesus diz assim, eu vou vir contra vocês se vocês não se arrependerem e pelejar com a minha espada, a espada da minha boca, ele está dizendo, eu vou usar a palavra para condenar vocês. Ele estava dizendo para aquele povo, né? Porque aqui nós podemos dar um salto na história, vamos lá para o que ainda está por vir, que eu falo sempre para vocês no julgamento do grande trono branco, né? Quando o Senhor for julgar os não salvos, tudo que Ele vai usar é a palavra. A palavra de Deus é todo o conteúdo que Ele vai usar para condenar alguém ao inferno. Ou seja, Deus não é que Deus condene, mas a pessoa escolheu ir para lá. Então Deus vai usar a própria palavra e vai dizer, está escrito isso, está escrito aquilo, por isso então você vai para o inferno. Entendido, irmãos, isso? Amém? Então veja só, mas aqui Jesus disse para o povo dessa época aqui, que se eles não se arrependessem, Ele ia contra eles, com a espada da sua boca. Ou seja, Ele iria destruí-los, né? E aí então, você pode dizer assim, tá pastora, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida hoje? Eu não estou defendendo a doutrina de Balaão, eu não estou defendendo a doutrina dos nicolaítas, mas o que o Senhor Jesus diz para nós é o seguinte, que às vezes nós suportamos pessoas com esse tipo de pensamento. Entendido, irmãos? Olha só, às vezes a gente suporta pessoas dentro da igreja que não servem a Deus verdadeiramente. Ah, pastora, mas como que eu vou mandar a pessoa sair? Nem devemos, não podemos fazer isso. Mas nós não devemos aceitar as coisas erradas que são ensinadas dentro das igrejas, desde essa época aqui. Está ficando claro, irmãos? Está ficando entendido? Então assim, desde a época aqui da igreja de Pérgamo, a igreja se contaminou. A igreja abandonou, vamos dizer. É claro que quando eu digo se contaminou, irmãos, é aquilo que eu falei no estudo sexta-feira. Mesmo com a igreja tendo se desviado da palavra, já não era mais a doutrina dos apóstolos, né? Estavam pregando coisas erradas, estavam ensinando coisas erradas. Todos daí viraram cristãos, mas aquele cristão
de aparência, porque era a lei do imperador Constantino que todos fossem cristãos nessa época aqui. Aí tudo ficou fácil, a igreja deixou de ser perseguida, enquanto estava perseguida, tinha a palavra verdadeira de Deus. Como eu falei semana passada, morria um cristão, aparecia 2, morria 2, aparecia 4. A igreja crescia. E aqui não. Quando houve essa união, então, com o Estado, a igreja murchou, apagou. Mas Deus sempre manteve os seus remanescentes fiéis. Mesmo a igreja estando nessa situação, sempre tinha aqueles que eram realmente fiéis a Deus. Então o evangelho nunca morreu, nunca deixou de ser pregado. Mas no sistema igreja, então, a igreja se apagou, né? Porque teve facilidades, era bonito ser cristão daí. E não é o que acontece hoje nos nossos dias. Hoje está tão moderno é bonito ser crente, não é? É bonito ser crente. As pessoas famosas, os cantores, os atores, por aí, às vezes vão para a televisão e dizem, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente, agora eu sou cristão. Mas demonstram tudo diferente nas suas atitudes. Eu sou crente. Eu me converti a Jesus, ao evangelho. Tem uns que falam assim, mas continuam em carnaval, continuam fazendo coisas absurdas, que a gente nem precisa citar aqui, mas que vocês mais ou menos sabem, o estilo de vida dos famosos, né? E dizem que são cristãos. E com isso estão envergonhando o nome do Senhor Jesus. E isso acontecia aqui, então ficou fácil, ficou bonito, ficou moderno ser crente. Ser cristão, porque a lei agora protegia o cristão. Mas Jesus estava dizendo, tenho contra ti que sustenta a doutrina dos nicolaítas. E o que será que nós estamos sustentando hoje nas igrejas, irmãos? O que nós estamos sustentando? Pensamentos, de repente, pensamentos no geral, na igreja, coisas que a igreja está tão acostumada a fazer, mas que se nós olharmos a fundo a palavra de Deus, Deus condena. É errado. Então nós temos que observar, não somente na igreja, né? Como eu digo sempre, eu não estou falando aqui a igreja, mas no geral a igreja, os salvos do planeta. Como será que nós estamos sendo vistos pelo Senhor Jesus? Será que Jesus olha para nós e diz, tenho contra ti tal coisa? Ou será que Jesus olha para nós e diz, parabéns, vocês estão fazendo tudo certinho? Será que é isso, irmãos? Não, né? Com certeza não. Então, a igreja está contaminada. E tem pessoas, tem pastores que não concordam com isso. Pastores famosos aí de televisão, que tem, né, um nome, dizem que não. Quando alguém está pregando que o povo cristão de hoje é o pior povo de toda a era da igreja, alguns se levantam e dizem, é mentira. Esse pastor aí que está falando isso não sabe o que está falando. Mas é assim que está acontecendo. Alguns defendem porque estão defendendo o sistema, mas não estão defendendo a palavra. A palavra de Deus é que precisa ser pregada. A palavra de Deus precisa ser pregada como ela é. Como assim, pastor? Onde é que você está querendo chegar? Como eu digo sempre para vocês, então desde aqui da igreja de Pérgamo, a igreja contaminou. E hoje o que nós vemos muito, você sempre vai me ouvir falar sobre isso e criticar isso, é a teologia da prosperidade. Então, venha para a igreja que você vai ficar rico. Venha para a igreja que você vai melhorar de vida. Venha para a igreja que você vai ter um carro zero. Que é isso? Né? Não é para isso que o evangelho veio para nós, foi para salvar nossa alma. Mas aí esse tipo de pastores que eu estou falando, que eu não estou citando nomes, mas que você sabe que existe por aí, são aqueles pastores que dizem assim, se eu pregar
sobre arrebatamento da igreja, se eu pregar sobre que o Senhor Jesus está voltando, se eu pregar sobre que existe inferno, se eu pregar que a pessoa tem que se arrepender, o povo não vem mais no culto, né? E aí dizem assim, e eu não quero a minha igreja vazia. Então são líderes que pregam o que o povo quer ouvir, para massagear o ego do povo. Ah, porque se eu pregar alguma coisa que o povo não quer ouvir, eles não vêm mais na igreja. Como que eu vou ofender o irmão tal que dá um dízimo tão grande? Mas é esse o pensamento no geral. Então é esse tipo de coisa aqui, que as igrejas hoje estão suportando. Eu não posso pregar a verdade, porque senão a pessoa não vem mais. E daí, se a pessoa não vir mais, minha igreja vai esvaziar. Se a minha igreja esvaziar, o que é que os outros pastores vão pensar de mim? Então é aquela concorrência, não por qualidade, mas por quantidade. E eu digo sempre para vocês, irmãos, eu prefiro ter poucas pessoas aqui no nosso culto de terça, mas sabendo que as que estão aqui têm qualidade diante de Deus. Não adianta a gente ter uma igreja lotada com pessoas que estão ali só para ficar rico, só atrás de bênção. Então nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então quando a gente prega, tem que pregar aquilo que Deus quer falar. Eu não posso chegar aqui para vocês e começar a pregar só sobre vitória, 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 vitória. Bênção, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. E daí o dia que tanto eu quanto você morrer, nós dois ir para o inferno. De que adianta isso? Não é verdade? Então essas coisas já aconteciam aqui no tempo da igreja de Pérgamo. E ainda acontecem hoje. Eu quero até citar uma frase que eu anotei aqui para eu não falar errado, porque eu gosto sempre quando eu tenho sempre uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito de citar a respeito dos pensamentos, né? Então eu sempre, não vou falar ela agora porque já falei várias vezes, mas hoje eu quero ensinar outra para vocês. Quando eu capto assim uma frase que realmente tem uma mensagem verdadeira, uma palavra positiva de algum pastor, de outra, pode ser de outra religião não, desculpe, de outra igreja, de outro tempo, né, mais antigo. Então eu gosto de pegar para usar. E veja só então o que Charles Spurgeon falou. Quem foi esse homem chamado de Charles Spurgeon? Ele era um pastor batista e ele viveu na década de 1834, ele morreu aproximadamente em 1892 ou 3, ele morreu bem novo. Ele morreu com 57 anos, mas ele foi um grande pregador da palavra. E ele disse essa frase aqui, que eu quero que vocês analisem bem comigo agora. Ele disse assim, lá nos anos de 1800, olha o que ele falou. Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. Ficou entendido, irmãos? Vou ler de novo para você perceber bem. Charles Spurgeon falou, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. O que Charles Spurgeon estava falando lá nos anos de 1800? O que nós estamos vivendo hoje em dia. Porque quando ele disse assim, ao invés de ter pastores alimentando as ovelhas, porque o povo é ovelha, e é alimentado pela palavra de Deus, sendo usado o pastor para dar a comida para as ovelhas. Entendido isso, irmãos? Então é o que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Eu estou falando a palavra de Deus para alimentar vocês, que são as minhas ovelhas. Amém? Mas o Charles Spurgeon disse assim, que não ia mais ter pastores alimentando as ovelhas,
ia ter palhaços em cima dos púlpitos, em cima dos altares, a entreter bodes. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que ia chegar a época onde os pregadores não seriam mais profetas de Deus, não seriam mais servos de Deus. E é o que a gente vê muito por aí hoje. Mas que eles seriam artistas de púlpito. Sabe aquele que faz um cenário em cima do altar, monta uma cena maravilhosa, leva o povo, induz o povo a acreditar no que ele está falando e às vezes nem é a palavra de Deus? Entenderam isso, irmãos? Então, quando Spurgeon disse isso, ele estava dizendo assim: vai ter artistas, sabe, os showman, parece um apresentador de televisão, que está em cima do altar para fazer um show e não para pregar a palavra de Deus. Então ele disse isso. E daí quando ele disse assim, não vai mais estar alimentando as ovelhas, mas estará entretendo os bodes. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que existem esses dois tipos de pessoas. Os salvos são considerados ovelhas e os não salvos, bodes. Então era isso aqui que Spurgeon estava falando, que ia chegar o tempo, e nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo onde existe showmans por aí, em cima dos altares, em cima dos púlpitos, mas que não estão pregando a palavra. Ah, pastora, quem são estes? Eu não vou dar nomes, né? Isso é entre a pessoa e Deus. Mas que existe. Que estão ali fazendo apenas um show, muitas vezes por dinheiro, a maior parte das vezes por dinheiro, para ser reconhecido, para ter fama, mas não estão ali pregando para ovelhas a verdadeira palavra de Deus, para alimentar o povo e levá-los à salvação. Então é isso que está acontecendo aqui, hoje, nas igrejas. E é isso que já acontecia desde lá, dos anos 300, depois de Cristo, onde a igreja de Pérgamo recebeu essa repreensão do Senhor Jesus. Tenho contra ti que suportas alguns que defendem a doutrina de Balaão e outros dos nicolaítas. Então nós podemos usar esse exemplo aqui de Jesus com o que está acontecendo hoje. A igreja, olha só, eu não estou falando dos salvos, os salvos fazem parte da igreja verdadeira, mas eu estou falando agora de denominação. A denominação, várias denominações por aí fazem parte da igreja, muitas não pregam mais a palavra, pelos motivos que eu falei agora há pouco. Se eu falar a verdade, o povo não vem. Mas o povo quer a verdade. Você não quer ouvir a verdade, irmão? Para que você está aqui dentro da igreja? Para ser enganado? Não, né? Se você quer ser enganado, você continua no mundo. Então o que a gente precisa é a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. Então nós temos que conhecer Jesus. Para que ele veio? Ele veio para morrer, para salvar a tua alma. Salvar do quê, pastora? Do inferno. Salvar do inferno. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Nós iríamos passar toda a eternidade sofrendo, gemendo, gritando no inferno. Mas como Jesus veio, Ele salvou a nossa alma. Ele morreu, Ele derramou o sangue dEle e Ele ressuscitou. Então Ele nos salvou através do seu sacrifício. E por isso então é que nós temos que pregar a verdadeira palavra. E Jesus ainda disse ali, portanto, arrepende-te. Então tem chance, pastora, para essas pessoas que estão enganando os outros e os que estão sendo enganados? Tem solução? Tem. Jesus disse, arrepende-te, se não venho a ti. E olhe bem o detalhe que Jesus disse, sem demora. Sem demora.
E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, com a palavra. Aqueles que não pregam a verdadeira palavra de Deus vão ser destruídos pela palavra. Porque Deus vai usar a palavra para mostrar onde está o erro e qual a consequência do erro. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, essa era a igreja de Pérgamo, a igreja da época, dos anos 300, lá depois de Jesus. Mas nós podemos trazer para nós então, e olhar para nós agora, agora não estou falando da igreja, mas estou falando do pessoal. O teu interior, o teu eu, o nosso eu. Olhando individualmente agora, não para a igreja, olhando individualmente. Qual é o pecado que você tem suportado na tua vida? Ou seja, qual é o pecado que você tem agradado, passado a mão na cabeça e dito assim, fique mais um pouquinho aqui no meu coração. Qual será? Tem algum, irmão? Eu não estou te julgando, porque eu tenho que olhar para mim, né? Mas nós temos que observar isso. Sabe quando você está andando na rua, e isso acontece muito comigo, porque os cachorrinhos de rua vivem atrás de mim, porque eu agrado eles, né? Aí quando eles seguem a gente, né? Se você quer que ele vá embora, o que você tem que fazer? Brigar, bater o pé. Não é assim? É, né? Mas se você passar a mão na cabecinha do cachorro, o cachorro vai ficar ali pertinho de você. Eu sei disso porque eu faço isso. E eu não tenho coragem de bater o pé para mandar o cachorro embora, porque eu tenho dó. Mas daí ele fica ali. Mas então vamos usar isso como exemplo no pecado. Se nós passarmos a mão na cabeça do nosso erro, do nosso pecado, ele vai continuar no nosso coração. Mas se nós batermos o pé e dizer, chega, em nome de Jesus, eu não quero mais isso na minha vida. O que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é assim que nós temos que agir, irmãos. Então essa mensagem para Pérgamo é bem verdadeira na nossa vida. É a palavra de Deus. Tem alguns que dizem, isso era só para o povo daquele tempo. Não, é para nós. Olha só. Quando Jesus diz isso, tenho contra ti, falando para a igreja, ele também está dizendo para nós, tenho contra ti que suporta algum pecado na tua vida. Qual será o pecado que nós mantemos? Só você pode responder isso. O que é que você tem feito na tua vida, que você tem agradado e dito assim, não, mas isso aqui, Deus não vai levar em conta. Deixa quieto, é só uma coisinha mínima. Será? Tem um ditado do mundo ainda, né, que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Vocês já ouviram esse ditado, né? O inferno está cheio de boas intenções. Você pode ter uma boa intenção. Mas isso aqui não tem nenhum problema. É uma coisa mínima na minha vida. Deus vai entender. Eu faço tanta coisa boa para Deus. Se eu fizer só isso aqui, Deus vai perdoar. Então você está passando a mão na cabeça do cachorrinho. Ele não vai sair de perto de você. Você tem que bater o pé, porque senão ele não vai embora. Então aqui, arrepende-te, senão venho a ti sem demora. Que palavra dura essa aqui, irmãos. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, de repente vai vir a consequência. E daí? E Jesus ainda disse, vou contra vocês com a espada da minha boca, que é a palavra. Porque aqui na palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos saber, viver, mudar, tudo está aqui. Então o que nós estamos fazendo que talvez estejamos desagradando? Se você diz, não pastora, comigo está tudo bem, graças a Deus então. Mas o ser humano é pecador. Nós não somos perfeitos. Eu tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Não é porque eu estou aqui pregando para vocês que eu sou perfeita, longe de mim. Jesus só que é perfeito.
Então, por isso nós temos que observar, né? E olha só, quero deixar claro isso aqui para vocês, ó, quando Jesus falou aqui a respeito do trono de Satanás. Isso aqui precisa de uma explicação, porque muitas são as pessoas que leem isso aqui e dizem assim, mas isso aqui realmente existe? Ou é só uma figura de linguagem que Jesus usou para dizer que lá é a casa do diabo? Então diz assim, ó, vou ler de novo. Conheço o lugar em que habitas, versículo 13. Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. Olha o detalhe, Jesus falando a respeito de Antipas. Eu já vou te contar a história dele. Esse homem, olha como Jesus se refere a ele. Meu fiel. O carinho que Jesus fala desse homem. Minha testemunha, meu fiel. Irmãos, nós temos que conseguir isso para nós. Jesus tem que olhar para nós e dizer, José, meu fiel, Jacira, minha fiel, Joeci, minha fiel, e assim citando todos os nomes de vocês. É isso que nós temos que ter de Jesus. Nós temos que viver de uma maneira que Ele possa olhar para nós e se agradar do nosso jeito de viver. Que Ele possa dizer, como Ele disse do Antipas aqui, meu fiel. Que elogio bonito que Jesus fez para esse homem. E você já vai entender por que Jesus fez isso. Ó, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Quando diz aqui no lugar de Satanás, isso aqui não é uma figura de linguagem, irmãos. Não é uma ilustração que Jesus usou. Isso aqui realmente existia naquela época, ainda existe, só que de uma maneira diferente. Mas olha só. Naquela época, então, era o altar, era o templo, né, de demônios, templo de deuses falsos. E existia, então, esse trono para o deus Esculápio, que eu já falei para vocês. E esse trono é assim, o que é um trono? É uma cadeira, que geralmente, naquela época, era colocada na casa, onde o dono da casa se sentava. O chefe da casa, o marido, o responsável, era quem se sentava naquele trono, naquela cadeira. E realmente existia essa cadeira, pastora? Existia. Porque tinha esse altar ao deus Esculápio. E olha só, quero que você agora acompanhe comigo a história do que eles realmente faziam nessa época e o porquê que Jesus disse que era o trono de Satanás. Eles tinham na cidade de Pérgamo um centro de cura, tipo um hospital de hoje. E esse centro de cura era agora me faltou a palavra. Oferecido para esse demônio chamado Esculápio, que eles dizem, Asclépio, já estou trocando o nome do homem aqui, porque é um nome diferente. E esse deus, então, era um deus grego em forma de serpente, que é o símbolo da medicina. Tá? E eles tinham então esse tipo de um hospital ou tipo de um spa, né, lá onde a pessoa vai para descansar, para fazer massagem, aquela coisa toda. E aonde os pacientes que iam para esse lugar do templo desse Deus, né, eles tinham de tudo, desde um banho de lama, que era o maior luxo da época, um banho de lama, onde eles tratavam da pele, e podiam até fazer cirurgias, grandes cirurgias. Mas eles tinham um lema nesse hospital, desse deus, Asclépio, né? E o lema deles era o seguinte, que quando eles viam que chegava lá um paciente em estado terminal, ou seja, quase morrendo, eles não aceitavam. Eles só aceitavam aqueles que tinham solução. Por quê? Porque eles tinham uma frase escrita assim na entrada que dizia, a morte não é permitida aqui. Por que que era isso? Porque eles queriam transmitir a imagem de que aquele Deus curava e lá ninguém morria. Aquele Deus demônio, né? E como que era esse tratamento que eles faziam lá? Você agora vai entender o porquê do trono de Satanás que Jesus fala. Olha só,
as pessoas que iam para lá para ser tratados, né, os pacientes, eles entravam por um túnel subterrâneo. Isso aqui é história, gente, tá? História mesmo, história geral, história do mundo. Não estou inventando nada. Eles entravam por um túnel subterrâneo e ali eles bebiam um sedativo. Tipo um calmante, mas era um sedativo que fazia eles dormirem, né? E eles passavam a noite, então, nos dormitórios desse lugar. E enquanto eles estavam dormindo, várias cobras, não venenosas, mas cobras, caminhavam por cima do corpo dessas pessoas. O símbolo desse Deus, então, é a serpente. E várias cobras caminhavam, então, por cima desses pacientes. Imagine só, eu pelo menos sou assim, para ir no médico é só se eu estiver quase morrendo, né? Imagine ir para um hospital onde as cobras caminhavam em cima das pessoas. Você teria coragem de fazer isso, meu irmão? A Dora já fez assim lá. Não. Então, e daí eles diziam o seguinte, que enquanto os pacientes estavam dormindo, se essas cobras viessem caminhar em cima do corpo da pessoa, era bom sinal, porque aí os deuses estavam dizendo que aquela pessoa ia ser curada. E diziam também para eles que eles iriam ter sonhos. Então, enquanto eles estavam dormindo e aquelas cobras caminhando em cima deles, eles tinham sonhos. E daí, conforme o que eles sonhavam, eles diziam para o sacerdote durante a manhã. E aí o sacerdote dava o remédio conforme aquilo que o Deus falou. E depois disso, então, eles ainda tinham que fazer estatuetas, fazer assim, bonequinhos de barro, da parte do corpo deles que tinha sido curado, então, por aquele Deus serpente. E de oferecer para o Deus. Então, olha só. Trono de Satanás. Era realmente um trono, um lugar, um altar, aonde era oferecido, né, essas idolatrias para esse Deus. E por isso, então, olha só o detalhe, irmãos, eu já falei demais hoje, mas eu tenho que falar mais isso aqui para vocês. Esse mesmo trono de Satanás que tinha na cidade de Pérgamo, no tempo da Segunda Guerra, foi levado para a Alemanha. Lá em Pérgamo, hoje, existe só a base do trono, desse altar. E o altar mesmo foi levado para Berlim, na Alemanha, onde Hitler fazia os seus discursos. Estão analisando o porquê agora do trono de Satanás? Foi em cima desse altar que Hitler decretou o Holocausto, ou seja, a morte de mais de 6 milhões de judeus. E Jesus avisou que seria assim. Isso aconteceu. E aí então, para terminar, pastora, quem é o Antipas? O Antipas que Jesus disse aqui, ó, minha fiel testemunha, meu fiel. Esse homem aqui chamado Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. E que ele foi morto nesse altar. Por isso que Jesus disse aqui, ó, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. O que Satanás queria? Matar Antipas. Porque quando Antipas começou a pregar, ele começou a anunciar contra tudo aquilo que era feito. E os demônios vinham se queixar para os sacerdotes que eles tinham de pôr fim na vida do Antipas, porque estava expulsando eles da cidade. Olhe bem, a tua fé tem expulsado os demônios de perto, aonde você mora, de perto aonde você convive? Será, irmãos? E aí Antipas foi morto, olha só, disseram para ele, ou você adora o imperador romano e sacrifica para ele, ou você vai ser morto. Ele disse, não, eu não vou adorar. Ele já era um senhor idoso, bem como o que nós falamos na semana passada. Ele já era um senhor idoso. E aí ele foi colocado nesse altar, onde tinha um touro de bronze,
feito de bronze, de latão, né? Em cima desse altar, o mesmo altar que foi levado para o Hitler fazer as loucuras dele lá. Antipas foi amarrado dentro desse touro. Eles amarravam que a cabeça da pessoa ficava na cabeça do touro. Ele foi amarrado ali e embaixo do touro eles acendiam um fogo, acendiam uma fogueira. E aí aquele touro de bronze esquentava, virava um forno e a pessoa era literalmente assada ali dentro. Então Antipas foi assado por Jesus, mas ele não negou a fé. E o que a história conta ainda é que daí quando a pessoa começava a gritar de dor, né, porque estava sendo queimado ali, assado, Antipas não gritou, ele começou a orar pela igreja dele. Aí eu te pergunto, será que os pastores de hoje estão orando pelo seu povo? Ou estão sendo palhaços de púlpito, como Spurgeon falou? Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu não sou pastor, eu não sou pastora, mas você é um cristão. Você tem que tomar o exemplo desses fiéis aqui da igreja primitiva e você dizer, eu morro por Jesus, mas eu não nego Jesus. Se for preciso, podem me colocar dentro de um forno, mas eu não vou negar meu Salvador. Então, o que nós temos que aprender com isso aqui, irmãos, é justamente isso, ser fiel a Jesus. E ele disse que para aquele que vencer, ele vai dar um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Não vai dar tempo de eu falar hoje sobre isso, mas eu já falei outras vezes, vocês já estão sabendo sobre isso. E tem vídeos gravados sobre a pedrinha branca. Então assim, o que nós temos que entender a respeito da igreja de Pérgamo? Que a igreja desde essa época está contaminada. Mas nós temos que ser aquele remanescente fiel. Venham à igreja, sirvam a Jesus, porque Ele merece, não pelo que Ele me dá. Você e eu, nós temos que ser aqueles cristãos de verdade, que se for preciso morrer por Jesus, nós morremos. Mas não estamos aqui de fingimento. E não estamos aqui atrás de riquezas. A nossa riqueza está lá no céu. Jesus é o nosso maior tesouro. Você concorda comigo? Amém? Tinha mais coisa para falar, mas eu não vou poder falar agora, né? Ficou entendido então a igreja de Pérgamo? Fique fiel a Jesus. Não desista da tua fé por nada, por nada, por nada. Pastora, estão querendo me matar, morra. Mas não desista de Jesus. E não suporte pecadinhos que você acha que não tem importância. Nem pecadinhos, nem pecadões, né, irmão? Não suporte pecados. Lute contra o pecado. Para que você possa estar preparado. Para que quando Jesus vier buscar essa igreja pura, você possa subir. E não ficar com a igreja contaminada. Amém?